Bem-vindos de volta à segunda parte do nosso episódio. Se você ainda não ouviu a primeira parte, vale a pena conferir antes de continuar. Santa Teresa fala sobre as lutas espirituais nas moradas intermediárias. Como podemos identificar e enfrentar essas batalhas espirituais no dia a dia? Danilo, excelente pergunta também. As moradas intermediárias é a segunda, terceira e a transição para a quarta, né? No início da transição da terceira para a quarta morada. Então, nessas moradas, como eu disse anteriormente, por exemplo, na segunda morada é um lugar de muita luta contra o vício e a desordem do pecado, né? Como eu disse, é muita luta espiritual. Tem um aumento muito grande de tentações, porque a pessoa vai percebendo que ela está caminhando em direção a Deus, a sétima morada, né? Aquele lugar de intimidade absoluta com Deus. Mas Satanás começa a perceber isso e fala assim: opa, eu estou perdendo o controle sobre essa pessoa. Então aumenta-se as tentações, aumentam as ocasiões que ela pode pecar, as ocasiões de pecado vão aumentar. E a pessoa precisa tomar uma decisão, né? Abandono, desisto de lutar ou continuo lutando? Né? Então, uma forma de perceber essas moradas intermediárias é perceber mesmo as situações de pecado. É você perceber quando você está mais orante, está indo mais à missa, está participando, não é só indo, né? Na realidade, participando mesmo do sacrifício, da morte e ressurreição de Jesus ali. Participando profundamente, entendendo profundamente aquele sacrifício, e você vai ter mais tentações. Né? Então, perceber que quando isso começa a acontecer, você pode ter certeza, meu irmão, você está nas moradas intermediárias. Porque Satanás ele vai começar a tentar mais profundamente aqueles que estão caminhando com mais certeza e com a opção radical por Deus, caminhando com mais perseverança em direção à sétima morada, ou seja, a essa intimidade com Deus. Então, o aumento das tentações na nossa vida cotidiana indica, opa, estou no caminho certo, mas eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer uma opção radical por Deus. Aqui eu não vou cair mais nisso. Eu posso cair em outras coisas, que vai acontecer, né? Na realidade, o que vai acontecer na nossa vida como cristão? Esse castelo, que é a nossa alma, muitas vezes a gente vai passear por ele e chegar até a sétima morada, inclusive. A gente vai fazer um passeio chegando lá, chegando até essa sétima morada, mas muitas vezes eu vou voltar, eu vou retroceder. Pode acontecer, né? É muito mais raro, claro. Se uma pessoa tem a consciência de que ela chegou num pleno grau de intimidade com Deus, aonde a vida dela o tempo inteiro, o dia a dia dela é oração o tempo inteiro, quer dizer, ela não consegue distinguir mais o que é o dia a dia de trabalho e o dia a dia de oração. Tudo é a mesma coisa para uma pessoa que já está na sétima morada ou atingiu a sétima morada. Mas pode acontecer num momento, num grupo de oração, numa ministração, né, de louvor, pode acontecer numa pregação de uma palavra, de eu experimentar o sabor dessa sétima morada, dessa intimidade plena com Deus, mesmo não estando ainda apto a permanecer nessa sétima morada. Então eu vou fazer um passeio e eu vou voltar para moradas anteriores, né? Quando eu não estiver totalmente apto mesmo a permanecer nessa sétima morada. E aí, quem que vai fazer com que eu vá para as moradas anteriores? O pecado, as tentações, talvez um pecado venial, uma pequena impaciência, né? Uma pequena, vamos dizer assim, um pequeno desvio na caridade. Ah, eu tinha que fazer um negócio para alguém e tal, não, mas agora é meu horário de fazer a minha oração, é fazer as minhas laudes. As laudes são mais importantes do que fazer a caridade? Não, não são. Então é mais importante eu atender o meu irmão, eu ouvir um irmão, eu ir ao encontro do meu irmão do que fazer as minhas laudes. Ah, vou lutar pela regra de vida que eu estou fazendo, né? Lá na terceira, quarta morada. Tudo bem, mas eu não posso transformar isso numa prisão a ponto de eliminar ou esquecer que Jesus foi caridade plena. E é isso que ele quer de nós. E é assim que eu vou avançar. Ou seja, eu não preciso pensar, ah, será que eu estou na quarta morada? Será que eu estou na terceira? Eu não preciso pensar sobre isso. O que eu preciso é amar. Quanto mais profundamente eu amo, pensando no meu irmão, indo ao encontro do meu irmão, eu estou progredindo nessas moradas em direção à sétima morada, que é o núcleo do castelo. Maravilha. Como o senhor disse, a sétima morada é o auge da união com Deus. Como Exatamente. entender esse estado de união mística em comparação com a vida cotidiana de um jovem católico? Joia. Para um jovem, claro,
é um pouco mais difícil mesmo, né? Atingir essa sétima morada. Então veja que eu disse que é um pouco mais difícil, que não é impossível, não é. É possível, totalmente possível. Mas isso exige um grau de disciplina e perseverança muito, mas muito grande, né? E confesso que eu ainda não tenho. Estou com 49 anos e eu não tenho ainda esse grau de disciplina e perseverança, né? O que seria esse grau de disciplina e perseverança? De querer estar com o Senhor o tempo todo, o tempo inteiro. Desde o momento que eu abro os meus olhos, fazer a minha oração da manhã, ô Senhor, bom dia. Porque oração é isso, é esse relacionamento, essa amizade com Deus, né? Abrir os meus olhos e falar, Senhor, bom dia. Graças te dou, te louvo, te glorifico pela minha vida, pelo dia de hoje, pelo que o Senhor tem preparado para o dia de hoje. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Então, é um diálogo, né? Desde esse momento até as coisas cotidianas, as tarefas cotidianas, né? Os santos, em sua grande maioria, eles diziam o seguinte: olha, tudo que eu fizer na minha vida deve ser bem feito, não para que os outros vejam, mas porque eu tenho certeza que Deus está me vendo e isso agrada ao Senhor. Então, tudo que eu fizer, eu varrer um chão, estender uma cama, lavar uma louça, fazer minhas tarefas escolares, se eu sou estudante, fazer bem os meus trabalhos, servir bem as pessoas, se eu sou um servidor público ou trabalho numa empresa onde eu atendo pessoas, fazer aquilo bem, com gentileza, com delicadeza. Tudo não para que o outro se agrade e que me elogie. Nossa, que bom, que gentil que você é, muito obrigado. Olha, eu nunca conheci uma pessoa tão gentil, tão amorosa. Não é para isso. Mas entendendo que é Deus, é para Deus, né, que eu faço isso. É claro, vai refletir no outro, porque quando eu vejo o outro, quando eu atendo o outro, quando eu vou ao encontro do outro, eu vou ao encontro de Jesus. Ele mesmo disse isso. Quando você me acolhe no irmão que sente sede, que sente fome, que sente frio, que está preso e você vai me visitar, né, que são as obras de misericórdia, né, que nós conhecemos. Quando você faz isso, você está fazendo ao próprio Deus. Então você está agradando ao próprio Deus. Então quando a pessoa percebe isso, ela chegou à sétima morada. Porque ela percebe que tudo na vida, tudo que ela fizer na vida, né, o jovem então, se ele conseguir fazer isso, ele vai perceber que tudo que ele está fazendo é para Deus. É para o irmão, é para promover a dignidade do irmão, da irmã, sim, mas principalmente para agradar a Deus, né? O grande objetivo é agradar o Senhor. E a pergunta que a pessoa faz, desde que acorda até o momento de dormir, a pergunta que ela faz para si mesma é: Senhor, o que eu posso fazer para te agradar hoje? O que eu fiz hoje, Senhor, para te agradar? Eu poderia ter feito melhor, né, Senhor? O que eu posso melhorar então? O que eu posso fazer melhor amanhã? Então, é o tempo inteiro a pessoa nesse estado de graça, de relacionamento com Deus, de buscando fazer o melhor para Deus. Essa é a sétima morada. E Fabrício, então Santa Teresa usa, né, essa metáfora do castelo com várias moradas para descrever a alma humana. Como que essa imagem pode inspirar então os jovens a buscar um relacionamento mais íntimo com Deus? Ainda mais a gente com essa questão, né, de sermos muito inconstantes, podendo o pecado nos fazer regredir nas moradas. E é muito comum, né, para o jovem, é muito comum, né, de avançar, progredir nas moradas e voltar de novo a moradas anteriores. E aí Santa Teresa vai dizer uma coisa, né? Ela, num determinado momento, nas locuções interiores com Jesus, ela fala assim: Senhor, mas não é possível, eu estou pecando demais. Que coisa! Eu sou mesmo muito ruim. E Jesus fala com ela assim: calma, Teresa, minha filha, calma, eu estou com você. O importante é que você reconhece que o pecado afasta você de mim. Isso é o importante. E o seu esforço de querer melhorar, isso é que me agrada. Então, o fato de cair, né? O fato de pecar, mas reconhecer, isso é muito importante, fique claro isso. O fato de cair, mas de reconhecer que o pecado afasta de Deus e buscar uma atitude que aproxime de novo de Deus, né? Ou seja, onde é que o jovem católico vai buscar isso? Na confissão. A gente pecou gravemente, pecou mortalmente. Como é que eu reconheço um pecado grave? É só eu ter os 10 mandamentos gravados no coração. Pequei contra um dos 10 mandamentos, pequei contra todos eles. Né? Pequei contra um deles, tá? Eu peco contra todos os outros. Então eu tenho os 10 mandamentos gravados no meu coração, pequei gravemente, eu vou à confissão. Então, ou seja, essa decisão de
chegar na confissão e ter a humildade, Santa Teresa vai dizer isso, o caminho para chegar à sétima morada é a humildade e a oração. É isso que o jovem católico deve ter. Humildade suficiente de reconhecer, muitas e muitas vezes, que foi tentado, caiu, Senhor, caí. Eu preciso da tua ajuda. Senhor, mas eu quero voltar de novo por esse caminho. Recorrer à confissão com o sacerdote, isso é um grau de humildade extremo, né, que o jovem pode ter. De reconhecer perante o sacerdote, olha, Padre, que o Senhor, por meio desse sacramento, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor possa me absolver, né, porque eu pequei assim, 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 e narrar o seu pecado, né, confessar o seu pecado. Isso agrada profundamente a Deus, né, agrada profundamente ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, porque na sétima morada a gente vai ter essa consciência, né, de estar caminhando, de estar na presença da Trindade Santa o tempo inteiro. Então, como o jovem católico pode trilhar esse caminho? Sozinho? Não. É claro, na comunidade, né? Eu volto a repetir. Os encontros são maravilhosos que a gente faz, as experiências de Deus que a gente tem numa música, numa peça teatral, numa pregação da palavra, são maravilhosas. E isso tudo a gente não desmerece de forma nenhuma, né? Deus usa as nossas emoções, mas Deus quer que a gente se aprofunde mais ainda. Ele quer aprofundar nesse relacionamento. Sair desse campo da emoção e entrar num campo mais íntimo ainda, né? Não ficar só na superficialidade da emoção. E para que isso aconteça, é preciso caminhar com o outro. Então, jovens católicos, vocês precisam estar inseridos em comunidades, vocês precisam estar inseridos em grupos de oração, em terços jovens, em grupos de estudo da palavra, em retiros espirituais que possam aprofundar a sua experiência com Deus. Isso vai fazer com que vocês caminhem em direção à sétima morada. Isso é importante. Então, comunidade. E por quê? Partilhar com as pessoas que estão na mesma, vamos dizer, porque para os jovens, né? Na mesma vibe, partilhar as dificuldades e as alegrias que a gente está vivendo. Porque essas partilhas vão nos fortalecendo, de perceber que tem outros jovens que têm tantas lutas quanto você tem, mas que estão também perseverando na caminhada rumo a Jesus Cristo, rumo a estar plenamente com Ele na sétima morada. Fabrício, em nome do pastoreio, queria te agradecer mais uma vez por dedicar seu tempo à nossa obra de evangelização. Então, nosso muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado a você, gente, foi um prazer. É um prazer servir a Deus também por meio deste instrumento aqui de comunicação. Por hoje é só, pessoal. Vocês podem continuar nos escutando tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube Music. E não se esqueçam de nos seguir lá no Instagram, @pastoreiojovem. Muito obrigado a quem ficou até o final e fiquem ligados no nosso próximo episódio. Valeu!